Oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer review aqui do Magic Keyboard. Isso mesmo, o teclado Bluetooth da Apple. Mas antes de tudo, vem cá, se inscreva e depois que você assistir, dê o like e também compartilha com a galera. Eu vou contar para você a minha experiência de cerca de 60 dias com esse teclado. Eu já passei por várias situações e eu vou contar elas para você aqui. E claro, tudo isso para te ajudar, tudo isso para poder contribuir com a sua decisão de compra. Então bora lá! Então, pessoal, aqui está o tecladinho. Veio esse teclado junto com esse cabo de alimentação. Esse cabo de alimentação tem essa entrada Lightning, que você vai colocar aqui no teclado, e a outra ponta USB, vamos focar aqui direitinho, USB tipo C. Você está vendo aqui que eu uso plugado a um MacBook Air. Então, nesse caso, eu tenho dois acessos. Ou eu venho e boto aqui o touch, aqui no cantinho, ou então eu vou digitar a senha. Então vamos lá, por que eu comprei esse teclado? Porque eu queria trabalhar a partir desse MacBook aqui, utilizando essa tela a partir de uma entrada HDMI. Eu poderia muito bem estender a partir daqui, poderia, mas eu teria que usar esse teclado de frente dessa tela aqui. Ficaria muito cansativo. Então, nesse caso, eu ganho um conforto. Ele é fininho. Deixa eu colocar aqui, ó, para você, ó. Ó, ele é fininho. Ele é fininho. Ele tem a extensão, ó, equivalente a um dedo. Ele não é muito alto. Vamos colocar aqui, ó, para você ver, ó. Você vai ver, ó, que o tempo de resposta é rápido, não tem uma latência muito grande. Aqui atrás do teclado você tem essa entrada Lightning e você vai vir aqui com cabo que foi fornecido pela Apple, que é esse daqui. Você vai pegar a entradinha Lightning e você vai encaixar aqui. Super fácil, até com uma mão dá para fazer. A outra entrada é USB tipo C e agora você tem várias possibilidades. Uma delas é você conectar aqui, ó, nessas entradas laterais aqui. Você pode tirar aqui, por exemplo, e colocar aqui, vai carregar. Ou então você vai no carregador do MacBook e você vem aqui e coloca aqui. Pronto, ó. Você pode trabalhar enquanto você carrega. Você vai estar com ele assim, ó. Você vai poder, ele carrega muito rápido. Onde que eu vejo a carga? Você vai aqui em cima, no Bluetooth, você vai ver aqui, ó, Magic Keyboard. Deixa eu dar aqui um. Agora sim, ficou bonitinho, tá vendo, ó? 89% de bateria nesse caso e ainda tá carregando. E a grande pergunta é, valeu a pena comprar esse teclado? A resposta vai ser sim e não. Sim. No sentido de que eu tenho aqui um ecossistema Apple, quero continuar com o sistema macOS, quero continuar ainda com os dispositivos da Apple, sim, valeu a pena, porque ele vai integrar com o iPhone, ele integra também com o iPad, ele integra com os variados dispositivos, então eu não preciso ficar me preocupando com a compatibilidade. Só que eu paguei caro. Eu acabei de abrir o site da Apple no Brasil, e o preço ainda é o mesmo, R$ 1.052. Se você parar para pensar, ele não tem retroiluminação, ele não tem compatibilidade com Windows. Você tem no mercado, por exemplo, produtos da Logitech, entre outras marcas, que tem muito mais possibilidades de integração a um custo bem mais baixo. Uma coisa que eu senti falta é que não tem retroiluminação. Então, diferente, por exemplo, do MacBook, que eu posso usar ele todo no escuro, que o teclado se retroilumina, aqui não, aqui eu preciso de luz, porque senão eu não enxergo nada, onde estão as teclas, enfim, fica ruim pra caramba para digitar. Então, para R$ 1.052, você pagar um teclado desse
Ele está muito caro. Então por que eu comprei? Eu comprei aquilo que eu disse, eu quero manter um ecossistema Apple, uma familiaridade entre os sistemas, tais. Então, para não ter nenhuma surpresa, eu optei por isso. Mas você tem opções muito mais em conta no mercado. Se você pensar, por exemplo, numa integração Windows, macOS, pô, os teclados da Logitech aí tem opções a partir de R$ 200 para cima. À medida que você vai ter a possibilidade de gastar mais, claro que os recursos, as opções também são melhores. Então, para aquilo que eu estou buscando a longo prazo, sim, valeu a pena. Porém, você só vai comprar se você tiver esse tipo de projeto. Eu monto um sistema Apple, eu tenho uma família Apple comigo, vou permanecer com essa família durante ainda muito tempo, ok. Então, com isso, maravilha, você pode investir, você pode pegar o seu dinheiro, você pode apostar nisso. Do contrário, você não tem muitos dispositivos da Apple, você tem apenas o notebook, você não tem tela estendida, você trabalha maior tempo com Windows, essas coisas todas, aí procure uma opção Logitech que ela vai ser com certeza, muito melhor do que essa daqui de ter esse simples teclado. Ele é bonito, ele tem um design super legal, ele é fininho. Ah, aqui, ó, não coloquei para vocês, ó, aqui é a teclinha, ó, de liga e desliga, ó, tá vendo? Opa, vamos ver se vai focar direitinho aqui. Vamos marcar aqui, ó. Aqui você tem a teclinha de liga e desliga. Então, se você quiser economizar uma bateria aí, você é só puxar ali. Enfim. Então, toda vez que você for fazer uma opção de compra, sempre tem que passar pela primeira pergunta, eu preciso? A segunda pergunta, eu posso? Beleza, se eu respondi as duas perguntas, eu preciso, eu posso, beleza, vamos para a compra. Senão, a gente não vai fazer essa compra. Nós vamos buscar outras opções. Tem usado? O que está usado vale a pena? Vai me garantir uns bons anos ainda? Então, beleza, eu vou investir. Então, é sempre isso que a gente precisa pensar. Responder as perguntas que são necessárias, fundamentais, antes de qualquer possibilidade de consumo. Tudo bem? Se você tiver mais alguma pergunta, coloca aqui embaixo nos comentários, eu respondo para você. Eu vou lá, dou um joinha, dou um amei, eu dou algum tipo de retorno para você. E a gente vai criando aqui uma comunidade, vai criando um fórum de debates. Se você tem problemas que eu ainda não tive, por favor, coloque aqui nos comentários, vamos trocar ideia e você com certeza vai estar ajudando muita gente nas suas opções de consumo, vai estar ajudando muita gente a poder valorizar, ter um bom custo-benefício ali com o seu dinheirinho nas 10 vezes que você vai parcelar no seu cartão de crédito, tá bom? Então, ó, se você não me segue, passe a me seguir. Se você esqueceu de dar o like, dê o like agora. Então, e tem mais, eu tenho um podcast lá no Spotify, é o Bola Parada com Paulo Inácio, que é voltado para futebol. Então, você pode me ouvir no som do carro, você pode me ouvir no fone de ouvido, ainda na caixinha inteligente. Então, vai lá no Spotify, tem também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, procura lá. Bola Parada com Paulo Inácio. E eu tenho certeza que ele vai se tornar o seu podcast preferido de futebol. Você pode me encontrar também pelo Instagram, @pi.pauloinácio, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!